Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História? O tema da nossa aula de História é a Independência do Brasil. Todo mundo já sabe que dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a independência do Brasil? Na aula de História, nós vamos também fazer 3 atividades. Na primeira atividade, você vai assistir o vídeo. Na segunda atividade, fazer os exercícios na folha. E na terceira atividade, você vai pesquisar em jornais, livros, revistas ou também na internet um símbolo que representa a sua pátria. Você pode desenhar ou colar no seu caderno. Vamos lembrar que os símbolos da pátria são a bandeira, o brasão, o hino. Mas se você for pensar em paisagens, você pode colocar uma paisagem como o Cristo Redentor, não é mesmo? Você pode colocar uma paisagem do Amazonas. Essas paisagens que representam a natureza também são símbolos da nossa pátria. Tudo bem? Então, nós vamos começar lendo o texto que fala sobre a independência do Brasil. Título: Independência do Brasil, 7 de setembro. Desde que foi descoberto em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. Em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal, porém deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu a ordem da corte portuguesa, mas acabou percebendo que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em uma viagem para São Paulo e, durante o trajeto, recebeu notícias de que as cortes portuguesas exigiam seu retorno a Portugal. Apoiado pelas elites brasileiras, Dom Pedro realizou o Grito do Ipiranga. Independência ou morte, gritou Dom Pedro. Tal fato ocorreu às margens do rio Ipiranga. Com a independência, o Brasil tornou-se uma nação independente de Portugal. E é por isso que no dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Nós podemos observar aqui duas imagens. A de Dom Pedro, isso aqui é um quadro, é uma tela de Dom Pedro que foi pintada, pelo artista Simplício Rodrigues de Sá. E essa outra tela, ela simboliza o grito do Ipiranga. Você observa que o primeiro cavaleiro, que está com a espada empunhada, para o alto, esse é o Dom Pedro, e isso simboliza o grito do Ipiranga, onde ele decide que ele vai lutar contra os soldados portugueses pela independência do Brasil. Tá bom? Agora vamos para nossa atividade na folha. Primeira questão. Marque um X na resposta certa. Letra A. Nossa pátria chama-se Brasil, Portugal ou Espanha? Letra B. A independência do Brasil foi proclamada em 21 de dezembro, 7 de setembro ou 12 de outubro? Faz um X na resposta correta. Letra C. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi Dom Manuel, Dom Pedro, Dom João? A resposta certa, você vai marcar um X. Agora observe, a segunda questão tem uma imagem, a imagem de Dom Pedro, no momento em que ele está à margem do rio Ipiranga e está prestes a proclamar a independência do Brasil, tá? Com o grito independência ou morte. Você vai observar a imagem abaixo e marcar com um X na resposta certa. A frase que Dom Pedro exclamou quando proclamou a independência do Brasil foi:
independência ou morte? Ou ele gritou viva a pátria? A resposta correta, você marca um X. Na letra B, o grito do Ipiranga aconteceu em que lugar? Foi na praça, numa praça do Ipiranga, ou foi nas margens do rio Ipiranga? Na resposta certa, você vai marcar um X. Na questão número 3, você vai completar as lacunas do texto. Lacunas quer dizer o espaço. Você vai completar os espaços do texto com as palavras do quadro abaixo. Vamos ler primeiro as palavras. Dom Pedro, Portugal, Independência, Setembro. Começamos a ler o texto. Em 7D o quê? 7 de Dom Pedro, 7 de Portugal, 7 de Independência ou 7 de Setembro? Continua. Em 7D de 1822, quem realizou o Grito do Ipiranga? Dom Pedro, Portugal, Independência ou Setembro? Quem foi? Você vai escrever aqui, ó, nesse espaço. Vai continuar lendo. O Grito do Ipiranga, o espaço ou morte. O que eu vou colocar aqui? O que ele gritou? Dom Pedro ou morte, Portugal ou morte, Independência ou morte, ou Setembro ou morte. A palavra correta você vai escrever ali. Assim, o Brasil se tornou uma nação independente de quem? De Dom Pedro, Portugal, Independência ou Setembro. Vocês vão escolher a palavra correta que está dentro do quadro para formar o texto e o texto ficar também correto. Tudo bem? Então, a gente termina aqui. Um beijo e até a próxima aula.